Brasília é uma cidade única. Com seu urbanismo modernista, a cidade é moldura para as obras de artes arquitetônicas incríveis, a maioria projetada pelo inesquecível Oscar Niemeyer. A Catedral Metropolitana de Brasília é uma delas. A obra foi construída no período de 1959 a 1970. Na primeira fase, de 6 meses, apenas a estrutura da nave principal, de 1959 a 1960, e a conclusão do restante se deu de 1969 a 1970. É por vezes considerada a obra-prima de Niemeyer, tendo sido graças a ela que o arquiteto venceu o Prêmio Pritzker, considerado equivalente ao Nobel de sua profissão, em 1988. A execução da estrutura teve a ajuda do brilhante engenheiro brasileiro Joaquim Cardoso, que também calculou outras obras desafiadoras da nova cidade, como o Palácio do Congresso Nacional. De uma área de 70 metros de diâmetro se elevam 16 colunas de concreto com 90 toneladas cada, no formato hiperboloide. O projeto estrutural de Cardoso reduziu o número de colunas antes projetados com 21 e permitiu que as bases dos pilares ficassem delgadas, apenas tocando o chão, além de ter substituído o que seria uma cinta de concreto a unir as colunas no topo por uma laje, posta um tanto mais abaixo do previsto. O engenheiro também calculou o efeito de cargas de vento sobre os vitrais e colunas, um cálculo avançado para a época. Estruturalmente, a cinta de concreto armado no topo, com cerca de 6,8 metros de diâmetro, absorve os esforços de compressão e fica dentro dos pilares, não sendo visível aos visitantes. A laje de cobertura não tem nenhuma função estrutural, servindo apenas de vedação. Uma segunda cinta de concreto fica no solo, com 60 metros de diâmetro. Essa cinta é visível no interior do prédio e serve para absorver os esforços de tração, servindo de tirante e garantindo que as fundações recebam apenas os esforços verticais vindas dos pilares. É impossível contar a história da Catedral Metropolitana de Brasília sem destacar seus lindos vitrais, que foram instalados em 1990. As peças foram idealizadas por Mariane Peretti, considerada a maior vitralista do Brasil. Do lado de fora há um espelho d'água com cerca de 40 centímetros de profundidade e 12 metros de largura. Ele tem capacidade para 1 milhão de litros de água. Ajuda a refrigerar e garantir umidade ao ar seco do cerrado, além de refletir a beleza do templo. Os visitantes da Catedral de Brasília também se encantam com os belos sinos doados pelo governo da Espanha. A torre que os ampara, conhecida como campanário, tem 20 metros de altura. Uma curiosidade é que, desde 1987, os sinos tocam todos os dias no mesmo horário, às 6, às 12 e às 18 horas. Podemos observar também na estrada da Catedral de Brasília 4 esculturas de bronze, de autoria de Alfredo Sesquiati. Elas representam os evangelistas Lucas, Mateus, Marcos e João. O altar da catedral foi doado pelo Papa Paulo VI, e a imagem da padroeira Nossa Senhora Aparecida é uma réplica da original, que fica na cidade de Aparecida do Norte, em São Paulo. O interior da Catedral de Brasília tem capacidade para receber 4.000 pessoas. E há uma série de obras de arte de artistas brasileiros e internacionais. Entre eles estão o Di Cavalcanti, Atos Bucão e Alfredo Sesquiati. Existe também uma réplica da escultura Pietà de Michelangelo. A escultura original está exposta na Basílica de São Pedro, em Roma. O batistério, local onde se realizam os batismos, está à esquerda da entrada e pode ser acessado pela catedral
ou através de uma escadaria espiral pela praça. As paredes do batistério oval são cobertas de azulejos pintados em 1977 por Altos Pucão. Os escritórios da Arquidiocese de Brasília foram concluídos em 2007, junto à catedral. O prédio tem 3.000 metros quadrados e se conecta diretamente à catedral subterrânea. Uma das principais curiosidades da Catedral de Brasília é a sua acústica. Se você está perto de uma parede, é possível ouvir claramente o que uma pessoa fala a vários metros de distância se ela também está próxima da parede. Uma das possíveis explicações é o formato circular da parede, que serve como um guia de voz. Outro detalhe é que a parede não tem nenhum revestimento acústico, que barra o caminho do som. A cruz no topo da Catedral de Brasília foi instalada em 1968 e tem 12 metros de altura. Ela foi benzida pelo Papa Paulo VI. O local da catedral foi previsto por Lúcio Costa em seu projeto para o plano piloto. Segundo Lúcio, ela deveria ficar em uma praça autônoma por questões protocolares, simbolizando fisicamente a laicidade do Estado e a separação entre o governo e religião. Por isso, ela está fora da Praça dos Três Poderes. E também por questão de escala para valorizar o monumento e ordem arquitetônica para a perspectiva se manter limpa até o Marco Zero, no cruzamento dos eixos, por isso sendo fora do canteiro central do eixo monumental. Uma vez definido o local, o arquiteto Oscar Niemeyer, segundo o próprio, se inspirou nos antigos mestres que construíram catedrais com cúpulas gigantes usando os recursos estruturais que tinham à época. Tendo ele o concreto armado à disposição, idealizou uma obra em que a estrutura parece ascender aos céus, sendo formalmente simples, compacta e fazendo dos pilares estruturantes os protagonistas. O desenho remeteria à coroa de espinho de Jesus Cristo na Paixão ou as mãos estendidas em formato de súplica. Alguns dizem que antes de virar uma catedral, a ideia inicial era que a catedral fosse um templo que contemplasse todas as religiões.